Olá, igreja, tudo bem? Nós vamos começar hoje nossa primeira lição da nossa nova escola dominical. Eu queria te dar as boas-vindas para a participação nesse vídeo e queria dizer para você que é uma alegria a gente poder estar retomando a nossa vida cotidiana na igreja. E esse vídeo é uma forma que nós encontramos de diminuir um pouco o tempo que nós permanecemos no templo, dividindo a nossa lição em duas etapas. A primeira etapa agora, por vídeo, e a segunda etapa, domingo, na igreja, a partir das 10h15 da manhã. Nós vamos estar estudando nesse trimestre a respeito de família. E talvez possa parecer um pouco batido já esse tema, falar novamente de família, mas nós entendemos que a família é a base da sociedade e que a família é a base da igreja. E que sem uma família forte, sem uma família estruturada, não só a sociedade e a igreja perdem um fundamento, mas nós também perdemos muito a nossa capacidade de darmos um testemunho relevante para o mundo a respeito da graça de Deus. O que nós temos de diferencial nessa série é que nós não vamos trabalhar com regras, nós não vamos utilizar a Bíblia como um manual para a criação de filhos ou como um manual para relacionamentos entre marido e esposa. O que nós queremos fazer é estudar a Bíblia por aquilo que ela é. Ela é a história da revelação de Deus, ela é a palavra de Deus para nós, nos falando a respeito de quem Ele é, de quem nós somos e de como Ele nos redime do nosso pecado e nos leva ao reino dos céus. Nós queremos então que a história da sua família esteja interligada, esteja inserida na própria história da redenção. Ao invés de nós buscarmos regras de como ser família, nós queremos perceber como o Evangelho é capaz de transformar os nossos corações, os nossos relacionamentos e também as nossas próprias famílias. Nós queremos trabalhar, portanto, com o tema Família firmada no Evangelho, a maneira através da qual o Evangelho de Jesus Cristo transforma as nossas vidas para que nós possamos transformar as vidas das nossas famílias. Nós queremos, portanto, te convidar a entender o nosso tema proposto, entender o que é que nós vamos trabalhar. O que é que nós desejamos, portanto, nessa lição? Nessa lição, nós desejamos entender e compreender que a sua família pode demonstrar como é maravilhoso viver sobre o reinado gracioso de Jesus Cristo. Ou seja, nós queremos estudar e refletir a respeito de como o Evangelho traz vida para as nossas famílias, como o Evangelho traz transformação para os nossos lares. O foco da nossa lição, portanto, é que a família deve ser estruturada em relacionamentos segundo um padrão bíblico. Sob o reinado gracioso de Jesus, os membros das famílias conseguem se relacionar em humildade mútua, na qual cada um respeita e desempenha o seu papel com alegria. Nós queremos mostrar para a igreja, nós queremos convencer a igreja de que viver uma família com o Evangelho no centro, viver uma família onde os seus membros têm o Evangelho no coração, leva a uma transformação genuína e verdadeira na estrutura dessa família. Nós vamos começar, portanto, observando esse padrão de vida, de estrutura que a família possui a partir da criação. Quando nós falamos a respeito de família, nós devemos pensar que a família é estruturada a partir de relacionamentos. Uma família, portanto, são pessoas em relacionamentos, relacionamentos estabelecidos por Deus. Deus estabelece o relacionamento de marido e esposa, Deus estabelece o relacionamento de pais e filhos. E hoje nós vamos falar a respeito desse tipo específico de relacionamento, os relacionamentos entre pai e filho, que gera algum tipo de autoridade e submissão, que de certa forma vão se aplicar também para os relacionamentos entre marido e esposa e se relacionam também com outros tipos de relacionamentos que nós temos no dia a dia, como por exemplo nos nossos locais de trabalho e com as autoridades civis. Então nós vamos olhar para o padrão de Deus na criação. Nós vamos perceber, olhando aqui para Gênesis, no capítulo 1, versos de 26 a 30, que quando Deus criou o ser humano, ele o fez à imagem e à semelhança de Deus.
Isso quer dizer que a humanidade foi criada com alguns dos atributos de Deus, não com todos, porque nós não somos deuses, mas Deus colocou em nós algumas coisas que lhe pertencem. Por exemplo, nós somos capazes de pensar, nós somos capazes de falar, nós somos capazes de nos relacionar. Isso tudo são elementos, são atributos de Deus que Deus comunica para nós. Um desses atributos que Deus comunica para nós é também a nossa capacidade de dominar sobre a criação. Deus cria e Deus é soberano. E Deus nos estabelece agora tendo domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra. Ou seja, a humanidade é criada numa posição de autoridade, de cuidado. A autoridade que Deus nos dá significa cuidarmos, significa preservarmos, significa fazermos florescer, significa fazer com que aquilo que nos foi entregue como parte da autoridade sobre o qual nós temos deve frutificar. No verso 28, Deus diz para a humanidade, depois de abençoá-los: sejam fecundos, multipliquem, enchem a terra e sujeitem-na, ou seja, exerçam autoridade sobre ela. No capítulo 2 de Gênesis, nós vemos que Deus, depois de estabelecer a humanidade, colocá-los no jardim e ordená-los que cultive e guarde esse jardim, ou seja, exerça a sua autoridade no cultivo e na guarda do jardim, Deus estabelece uma restrição. Você pode comer de toda árvore, mas da árvore do conhecimento e do bem e do mal você não deve comer. Ou seja, Deus nos coloca numa posição de autoridade sobre a criação, mas Ele se coloca numa posição de autoridade sobre nós. E essa é a estrutura sobre a qual nós somos criados. Deus, humanidade e a criação de Deus. Deus assim nos ensina autoridade e submissão. Ao mesmo tempo que temos autoridade sobre a criação, somos completamente submissos a Deus. Gênesis 3, de 1 a 5, nos conta que infelizmente as coisas não permaneceram como foram criadas. Diz que a serpente, a mais astuta que todos os animais selvagens, foi até Eva e tentou-a com o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós percebemos aqui um destaque que a serpente, Satanás aqui, toma a forma de um animal selvagem. E esse relato, então, ele passa a ser bastante emblemático, porque se antes nós tínhamos Deus, humanidade e a criação de Deus, nós agora temos a criação de Deus exercendo autoridade sobre a humanidade. Afinal de contas, a serpente agora é que traz a palavra que é ouvida por Eva e que faz com que Eva reflita a respeito de quem fala a verdade. Houve aqui uma briga pela verdade. Ou Eva confiava na palavra de Deus, ou Eva confia na palavra da serpente. Com o pecado, houve uma inversão na autoridade. Ao invés de termos Deus, humanidade e criação, nós passamos a ter criação, humanidade e Deus foi colocado em último lugar. No verso 4, a serpente diz: vocês certamente não morrerão. É o contrário do que Deus disse. E assim então acontece a queda, e é assim então que as relações de autoridade e de submissão são pervertidas, ou seja, são desfeitas, são estragadas. Quando nós pensamos então a respeito da extensão desse problema, basta nós olharmos para a humanidade como nós a vemos hoje. Nós percebemos que a autoridade foi corrompida. Ela se torna menos eficiente e menos eficaz. E ela acaba indo para o autoritarismo. O autoritarismo é o uso da autoridade de forma egoísta e ineficaz. E como ela é ineficaz, a autoridade acaba apelando para a violência. A gente vê isso nas famílias, em violência doméstica, principalmente maridos contra as esposas e dos pais contra os filhos. Ou seja, a figura que deveria ser a autoridade para cuidar, para preservar e para guardar, agora exerce a autoridade de uma forma tirânica. Agora exerce a autoridade com violência. Por outro lado, nós percebemos também naqueles que deveriam ser submissos o que nós chamamos de rebeldia. Rebeldia é quando aquele sobre a autoridade de alguém
desejam, a exemplo de Adão e Eva, nossos primeiros pais, o crescimento e a autonomia, mas desejam isso sendo livres de toda e qualquer autoridade. Porém, Deus estabeleceu esse princípio, autoridade e submissão. Quando aqueles que deveriam ser submissos querem o crescimento, querem a vida sem estarem submissos a autoridade nenhuma, eles estão então em rebeldia contra Deus e contra a criação de Deus. É por isso que a pergunta 124 do nosso Catecismo Maior de Westminster pergunta assim: o que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E a interpretação que se faz desse mandamento é que a ideia de pai e mãe é muito mais ampla do que somente a questão doméstica. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja ou quer no Estado. Por isso, o estarmos submissos no relacionamento de pais e filhos, ele é um protótipo, ele é um modelo de todo o relacionamento de autoridade e submissão na nossa vida. Então nós percebemos que assim como a autoridade e a submissão foi distorcida nas famílias, isso também foi distorcido no nosso convívio, no Estado, nosso convívio civil e também no nosso convívio na igreja. Nós encontramos tanto autoritarismo como também encontramos a rebeldia quando nós não temos a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que um puritano, Thomas Manton, disse: a família é o seminário da igreja e do Estado. Uma falha na primeira área não será corrigida na segunda. E essa frase explica muito a situação na qual nós vivemos. Explica muito o porquê nós encontramos tanto tumulto social nas nossas vidas. Por que o nosso país tem se tornado um local onde a autoridade ela não é reconhecida ou ela é tirânica, e um país onde a submissão se tornou quase um palavrão. Falar sobre ser submisso hoje é quase um palavrão. Por quê? Por causa da queda. E porque essa queda afetou o relacionamento mais primário que nós temos de autoridade e submissão, que é o relacionamento das nossas famílias. A pergunta, então, que nós precisamos fazer é de que maneira isso pode ser corrigido. Uma primeira tentativa que as famílias muitas vezes usam para tentar corrigir esse desequilíbrio é o que nós chamamos de barganha. Barganha acontece quando um lado tenta convencer o outro por meio de algum tipo de compra, algum tipo de troca, de que um exerça a autoridade e o outro exerça a submissão. Por exemplo, quando um pai fala para um filho: olha, filho, se você me obedecer, então você será recompensado com um presente, ou com um sorvete, ou com um passeio. Mas veja só, a submissão aos pais, ela é devida, ela não precisa ser comprada. Isso então é um exemplo de barganha. Um outro exemplo de barganha é quando o filho fala para os pais: olha, pai, eu vou fazer o que você quer, olha, mãe, eu vou te obedecer, mas... Isso também é barganha. Isso também é uma troca. O filho deve ser submisso. E não deve ser submisso apenas quando ganha algo em troca. Porque, na verdade, o próprio relacionamento de autoridade e submissão já é graça de Deus para nós. Quando nós olhamos, então, para Cristo Jesus, nós percebemos de que maneira o Evangelho transforma esses relacionamentos de autoridade e submissão. Veja bem, Jesus veio como um rei. E qual é a expectativa que se tem de um rei? Não seria que ele domine sobre todos? Não seria que o rei coloque todos debaixo dos seus pés? Mas veja o exemplo do nosso rei. Ele mesmo diz que veio para servir e não para ser servido. No dia em que ele haveria de ser traído, ele lava os pés dos seus discípulos num ato de servidão e de humildade. Jesus, ele conquista a autoridade não pelo autoritarismo, não pela força, não pelo poder, embora ele seja o Deus Todo-Poderoso. Mas Jesus traz para nós
um exemplo de uma autoridade submissa, de uma autoridade amorosa, de uma autoridade que cuida, que nutre, que nos faz crescer. É assim que Jesus Cristo nos mostra a autoridade do Evangelho. Da mesma forma, Jesus também nos mostra um padrão de submissão que talvez para nós seja impossível de ser entendido. O filho e o pai são iguais. O filho e o pai são de igual substância. O filho e o pai merecem a mesma adoração, têm o mesmo poder, mas o filho se submeteu ao pai no plano da redenção. Jesus Cristo diversas vezes falou a respeito de fazer a vontade do Pai. Em um relacionamento no qual os dois são iguais em poder, em glória, em graça, no qual os dois são o mesmo elemento, a mesma substância, é o mesmo Deus, uma das pessoas escolheu nos trazer na redenção um modelo do que é ser submisso, para que nós, como criaturas, possamos olhar para a submissão e entender que submissão não é degradante, que submissão não diminui o nosso tamanho. É assim que Jesus restaura a autoridade nos nossos lares, nos demonstrando a graça que existe tanto na autoridade como também na submissão, nos mostrando que a sua autoridade é para cuidado, é para proteção, é para estímulo, nos mostrando que submissão não é um estado de humilhação, mas a submissão voluntária é também um ato do Evangelho, é também um ato da graça. E é assim, nesse reinado de Deus, que nós começamos a perceber como o relacionamento de autoridade e submissão é algo gracioso, é algo poderoso, é algo que molda vidas para melhor. E começando pelos nossos lares, então, nós podemos restaurar esses padrões de autoridade e submissão e criarmos relacionamentos que verdadeiramente sejam relacionamentos evangélicos. Nós vamos estudar nesse domingo uma passagem lá em Efésios. É uma passagem na qual o autor de Efésios fala a respeito do contexto familiar. Para que você se prepare para o estudo desse texto, eu gostaria que você não só fizesse a leitura de Efésios 6, de 1 a 4, mas que você também se preparasse prestando atenção em alguns detalhes. Primeiro, que o contexto da passagem de Efésios, ele pressupõe corações transformados pelo Evangelho. O contexto da passagem que nós vamos estudar, ele pressupõe que houve uma transformação de vida, pessoas transformadas pelo Evangelho e que passam a expressar uma sujeição a Cristo como Senhor na maneira como eles vivem e na maneira como eles se relacionam. Leia Efésios 5, versículo 1 e Efésios 5, de 15 a 21, para que você possa perceber de que maneira o autor do livro de Efésios está nos conduzindo da graça do Evangelho para a graça do Evangelho nos nossos relacionamentos. Em segundo lugar, eu gostaria que você se preparasse percebendo o contexto anterior e posterior do texto que nós vamos estudar. Percebendo que a família é o lugar onde você aprende a se submeter à autoridade em vez de viver para si mesmo. Que a família é um lugar onde nós abrimos mão do nosso egoísmo. Nessa sessão de Efésios, Paulo nos diz sobre os nossos diferentes papéis na vida e como esses diferentes papéis podem refletir o papel de Deus nas nossas vidas. O casamento, por exemplo, é uma ilustração da relação de Cristo com o seu povo. Enquanto as relações de trabalho devem ser moldadas pelo fato de que somos escravos de um mestre no céu e não escravos de homens na terra. Por isso, leia Efésios 5, 22 a 33 e Efésios 6, 5 a 9. Eu gostaria que você se preparasse também, percebendo que o texto de Efésios 6, de 1 a 4, ele faz uma citação de uma passagem do Antigo Testamento. Ele faz uma referência a um dos mandamentos de Deus. Esses mandamentos deveriam governar o povo da aliança, para que pela obediência eles pudessem viver na terra prometida sob a autoridade e sobre o cuidado de Deus. Quando Deus então estabelece o mandamento de honrar pai e mãe,
Isso é feito num contexto onde nós somos chamados a honrar, em primeiro lugar, o próprio Deus que nos coloca na terra, que nos sustenta e que nos guarda. Leia Deuteronômio 5, 32 e 33, para que você possa perceber qual é o contexto desse mandamento. Nós te aguardamos nesse domingo na igreja, a partir das 10h15 da manhã, onde nós vamos nos reunir para estudarmos agora com profundidade o texto de Efésios, no capítulo 6, versículo de 1 a 4, onde nós veremos uma relação de autoridade e submissão moldada pelo Evangelho, com o desejo de que, ao estudarmos esse texto, o Espírito Santo possa falar nos nossos corações, possa nos apontar o erro, possa nos apontar o caminho certo e possa restaurar o relacionamento das nossas famílias. Que Deus te abençoe. Nós nos vemos na igreja domingo às 10h15 da manhã.